Aleluia, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Se o irmão e a irmã puder abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Efésios. Aleluia. Carta aos Efésios, capítulo número 7. Tem não, irmandade? Então abra no capítulo 4. Tá bom também. Efésios, capítulo de número 4. Capítulo número 4, versículo de número 32. Se você puder e desejar, após a leitura deste texto, deixe a sua Bíblia aberta, porque nós pretendemos meditar um pouco sobre esse texto e alguns outros versículos anteriores. Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim: Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Amém, irmãos? Poder citar, nosso pastor Wilson já orou. Amados irmãos, nesta oportunidade em que nós nos expomos a esse texto sagrado, pretendemos refletir com os irmãos sobre o tema perdão, essência da fé cristã. E quando nós colocamos o nosso coração e os nossos pensamentos nessa temática, a primeira pergunta que vem à nossa mente é por que este assunto é tão importante ao ponto de nós trazermos ele para o culto que denominamos culto de doutrina ou culto de ensino. Observe, meus irmãos, que os assuntos que devem ser tratados em um culto de doutrina, ele deve merecer toda a nossa atenção, porque o culto de doutrina é o culto de ensino, é o culto onde nós estamos expostos à poderosa palavra de Deus. Ele precisa ser muito relevante. Por quê? Talvez alguém pergunte isso. Porque o culto que denominamos de culto de doutrina ou culto de ensino é tão importante? Você já se fez essa pergunta? Porque o culto de doutrina é tão importante para a igreja. Ou seja, é tão importante para você e para mim. Importante ao ponto de nós abrirmos mão, muitas vezes, de atividades outras para estarmos no culto de doutrina. E eu quero lhe mostrar pelo menos 3 argumentos que vão nos chamar a atenção para a importância deste culto. O primeiro é que a doutrina é o primeiro dos 4 pilares que fortalece o crente, que dá, digamos assim, musculatura ao crente, que o ajuda a permanecer fiel ao Senhor, que o ajuda a permanecer firme naquele propósito que ele iniciou, como diz o escritor aos Hebreus, na carreira que nos está proposto. E quem diz isto, que
A doutrina é um dos 4 pilares, talvez o primeiro desses 4 pilares, que nos mantém firmes na nossa fé, é a própria palavra de Deus. E você se lembra do versículo 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, está escrito, amados irmãos, da seguinte forma: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, o que mais? Na comunhão, segundo, no partir do pão e nas orações. Então essa é a primeira razão que justifica o culto de doutrina ter a importância que ele tem. A segunda é porque a doutrina é o meio que o Espírito Santo usa para alcançar um fim glorioso, que é a nossa salvação. E quem diz isso? O próprio apóstolo São Paulo, quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da por que, diz ele, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás a ti mesmo, como aos que te ouvem. Essa é a segunda razão. A terceira razão, irmãos, é porque o homem ou a mulher que não tem a doutrina da palavra de Deus como farol que ilumina o seu caminho, uma bússola que ele mostra por onde deve andar, como deve tomar as suas decisões, como um juiz que julga os seus pensamentos. Quando o homem ou a mulher não tem essa doutrina, ele está se enganando na fé. Ele está se enganando na fé. Isto é, se você ou eu não nos submetemos à doutrina da Bíblia Sagrada, não temos a Deus. Quem diz isto? O apóstolo João, na sua segunda carta, no versículo de número 9, eu quero ler para você, diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E aí ele completa: quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então essas são pelo menos 3 razões que nos levam, irmãos, a pensar, a refletir, que nós necessitamos estar no culto de doutrina, quer sejamos escalados para louvar a Deus, quer não. A escala da congregação para louvar a Deus no culto de doutrina não quer dizer que ela só vai quando é escalada, não, de forma nenhuma. É uma oportunidade que ela tem de louvar, mas nos outros cultos ela precisa estar presente. Mas é porque por causa do pastor Jair ou por causa do pastor Carlos? Não. Necessita estar presente por sua causa. Por sua causa. Quem necessita é você, quem necessita sou eu. Não é o pastor Jair. De forma nenhuma. Sou eu que necessito estar presente, porque eu preciso ouvir a palavra de Deus e me submeter à doutrina do Senhor. Daí a importância de estar presente no culto de doutrina, daí a importância de estar presente e participando na escola bíblica dominical, daí a importância de eu me dedicar a estudar a palavra de Deus. É porque Deus precisa, não sou eu que preciso. É você que necessita. Porque a doutrina me firma. Efésios capítulo 4, que nós estamos lendo, lemos o versículo 32, mas eu quero ler também o versículo 30 e 31 e repetir o 32. Veja como ele nos diz, o texto completo.
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis? Para o dia da redenção. Versículo 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nesses 3 versículos, irmãos, nós pretendemos nessa noite observar a questão do perdão como esta essência do cristianismo, da fé que eu professo e que você professa. E aqui, nesses versículos, nós devemos salientar de início 2 aspectos que nos chamam a atenção. A primeira, irmãos, é que, seguindo a linha da doutrina, a doutrina bíblica, observe, não tem por finalidade ser meramente, digamos assim, regras a serem seguidas, ou normas a serem seguidas, como algo fora de mim. Normas que precisam ser seguidas porque defendem ou definem o que cremos, de forma nenhuma. A doutrina da Bíblia Sagrada é muito mais profunda. A doutrina da Bíblia Sagrada, ela nos ensina uma nova maneira de viver. Nós passamos a ter uma nova maneira de viver. Não é simplesmente seguir regras, de forma nenhuma, não é simplesmente seguir normas, não, mas é uma nova maneira de ser, de viver. Esse foi o objetivo para o qual Deus nos chamou. O apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo número 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo, ou seja, nos fez novamente. Aleluia. Esse é o objetivo da doutrina da palavra de Deus, nos mostrar, nos levar a essa nova maneira de viver. Segundo, para que o ensino seja considerado doutrina bíblica, irmãos, ele precisa, preste atenção, estar fundamentado em toda a Bíblia. Não é apenas um ensino que foi deduzido de um versículo da palavra de Deus e é uma doutrina. Não, ele precisa estar arraigado, fundamentado em todas as Escrituras Sagradas. Aí é uma doutrina. Dito isso, irmãos, nós precisamos observar que esse tema que nós estamos trazendo aqui para os irmãos, que é o perdão, e que faz parte, e que é uma doutrina que faz parte da essência do cristianismo, ele necessita estar fundamentado em toda a Escritura Sagrada. E ele está. O perdão está fundamentado em toda a Escritura Sagrada. E aí eu quero trazer pelo menos 2 textos do Antigo Testamento, para não me demorar muito, que nos mostra que ele está, que o perdão, a doutrina do perdão está incrustado, está arraigado, está fundamentado em toda a Escritura. Gênesis capítulo 3, versículo 21. É conhecido por demais de todos nós. Adão peca, Eva peca, eles cosem, não sei nem se a palavra é essa,
costuram, obrigado, minha mulher, eles costuram um avental, né, feito de folhas para si, e Deus chega diante deles, e Deus conversa com eles, e nos diz no versículo 31, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas e os vestiu, de peles e os vestiu. Na Bíblia não está escrito, irmãos, que Deus sacrificou um animal para fazer essa túnica de peles. Também não está escrito que Deus formou uma pele nova do nada para fazer a túnica de peles. E se você for olhar o ensino da Bíblia Sagrada a respeito de sacrifício pelo pecado, ou seja, sacrifício para o perdão de pecados, você deduz com facilidade que Deus sacrificou um animal para que da pele daquele animal, já simbolizando a Jesus Cristo, ele fizesse roupas para Adão e Eva e os vestisse para cobrir a sua nudez. Aleluia. Então Gênesis 3:21 já é o fundamento primeiro da doutrina do perdão. Deus lhes perdoa. Mas pastor, Deus perdoa eles, claro. Mas por que eles morrem? É a consequência do pecado. É a consequência do pecado. Deus nos perdoa do pecado, mas nós vamos sofrer a consequência do pecado. É a lei da semeadura, que você plantar, vai colher. O problema é que muitas vezes nós colhemos muito mais do que o que plantamos. Você planta lá 3, 4 sementes, caroços de milho, você colhe um pé de milho com várias espigas e centenas de caroços de milho. Então Gênesis 3:21 nos mostra isso. Ainda nos livros do Pentateuco, que são 5 primeiros livros da Bíblia, se você for olhar Levítico capítulo 16, você vai ver como o Espírito Santo arrumou e colocou, inspirou o escritor sagrado a escrever um capítulo inteiro sobre sacrifícios para o perdão. Perdão dos sacerdotes, perdão do sumo sacerdote e perdão do povo. É um capítulo inteiro. E daí você vai, em todo o Antigo Testamento, você vê a presença da doutrina do perdão. E aí, irmãos, eu estava observando o coral cantar, o grupo dos jovens cantar, e pensando aqui, que à luz do ensino da Bíblia Sagrada, o perdão tem 2 sentidos. Tem o sentido vertical e o sentido horizontal. No sentido vertical, é Deus perdoando o homem. Só Deus podia perdoar Adão e mais ninguém. Só Deus pode perdoar o homem para a salvação e mais ninguém. Ninguém pode atribuir ao homem a salvação dando-lhe o perdão dos pecados. Somente Deus. Somente Deus. Esse é o sentido vertical. Você vê, por exemplo, quando a palavra de Deus nos diz no capítulo 9 de Mateus, quando Jesus chega, né? E diante dele é colocado aquele homem paralítico. E Jesus diz: filho, os teus pecados estão? Quem era Jesus? Quem é Jesus? Deus. Os teus pecados estão perdoados. E aqueles religiosos lhe blasfemam, porque só Deus pode perdoar pecado. Nesse nível, sim, só Deus pode perdoar pecados. E o que Jesus mostra ali? Que Ele é Deus, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Aqui que digo: levanta, toma a tua cama
Aleluia. O que é mais difícil? Dizer ao paralítico levanta ou está perdoado? Então, irmãos, a palavra de Deus é clara. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12, 13 e 14. Abra subir. Veja essa questão do perdão no sentido vertical. Veja como o Espírito Santo coloca aqui. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E, quando vós estavais mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou. Isso somente Deus pode fazer. Juntamente com ele, só Deus pode fazer. Perdoando-vos todas as ofensas, só Deus pode fazer. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, a tirou do meio de nós, cravando-a na... Este é o sentido vertical que só Deus pode fazer. Então aqui o que é que nós temos visto? Temos visto até aqui que a importância de nos submetermos às doutrinas bíblicas e deixar elas operar em nós o nosso modo de viver cristão. Vimos que uma doutrina necessita estar fundamentada em toda a Bíblia para ser uma doutrina bíblica. Estou falando de doutrina bíblica. Não podemos afirmar que se trata de doutrina quando ela não está em toda a Bíblia. E vimos também que o perdão é uma doutrina bíblica que inicia no livro de Gênesis. Passa por todo o Antigo Testamento, é confirmada pelo Novo Testamento e chega ao livro de Apocalipse. Nós vimos isso. Mateus nos diz a palavra de Deus que, além da Bíblia nos afirmar que o perdão tem um sentido vertical, ele também tem seu aspecto horizontal / relacional. E é este o ponto que eu quero lhe chamar a atenção para este versículo que nós temos lido aqui. Pastor, tem algum versículo na Bíblia Sagrada que nos mostra o sentido vertical e o sentido horizontal do perdão? Tem. Provavelmente você cita ele com muita frequência. Mateus, capítulo número 6, versículo número 12. Veja o sentido vertical e horizontal presente. É a oração do Pai Nosso. Nesse versículo, Jesus está, nesse contexto, Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso. E o versículo 6, Jesus diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Sentido vertical e sentido horizontal relacional. Só que um interfere no outro. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que pecou contra a gente. Vertical e horizontal. Então, este versículo apresenta os dois aspectos. O vertical, que somente Deus pode realizar, e horizontal, que necessita ser praticado em nossos, preste atenção, em nossos relacionamentos. E é exatamente nesse ponto que quero chamar a atenção dos irmãos e a minha também. Porque, irmãos, a questão
para mim, não é se devo perdoar. Eu acho que isso é um ponto pacífico. Eu acho que isso é do comum entendimento de todos nós que nós devemos perdoar. Agora, para mim, a questão é como perdoar. Como perdoar? Isto parece, irmãos, que é fácil, mas não é tão fácil. Porque muitas vezes nós nos deparamos até angustiados quando não conseguimos perdoar alguém. Por que a gente não consegue perdoar? Existem pessoas que têm a facilidade realmente de perdoar. Você fere aquela pessoa não leva nem em conta. Você vai algum tempo depois pedir perdão, ela diz: por que você está pedindo perdão? De quê? Mas não é todo mundo. Não é todo mundo. Tem crentes que têm facilidade de perdoar, mas tem crentes que têm muita dificuldade de perdoar. É porque ele é ruim, é miserável? Não. Ele tem dificuldade de perdoar. Eu tenho um amigo, crente, antigo, e quando ele é ferido, é necessário até ele entrar em campanha de jejum e oração para liberar o perdão. Não é fácil. Quer perdoar, mas não consegue perdoar. Tem que ir para os pés de Jesus chorar: Senhor, me ajude, me dê graça, porque eu não estou conseguindo perdoar Walter. Eu não estou conseguindo perdoar Jefferson. Eu não estou conseguindo perdoar Tatiana. Eu não estou conseguindo perdoar. Me dê graça, porque eu não consigo. É possível que você que está aqui presente seja uma dessas pessoas. Isso é porque você é miserável? Não, não é. Tem outras pessoas que perdoam, mas não perdoam. Perdoa, mas não perdoa. Como é isso? Perdoa, mas tem um compartimentozinho no coração que guarda aquilo ali como um bichinho de porco, que gosta daquela coceirinha que ele faz. E aí eu tinha um trabalhador em uma empresa rural que nós tínhamos há muitos anos atrás, que um dia eu cheguei lá à noite, nessa empresa, e aí ele estava sentado assim na área externa, de sandália, eu chamava ele de Pernambuco. Aí eu olhei no pé dele, ele estava coçando o dedão do pé. E aí ele disse: Pernambuco, rapaz, o que é isso no seu dedo, nos seus dedos aí? Ele disse: coceirinha gostosa aqui, seu Walter, é uma coceirinha gostosa. Esse rapaz, isso é bicho de porco. Arranca esse negócio. Aí ele coçando: nada, seu Walter, isso aqui é gostoso, deixa inchar, deixa inchar. Tem pessoas que é assim. Deixa, sabe, perdoa, mas deixa aquele bichinho de porco lá dentro, porque é gostoso. Aí um dia, aquela pessoa que ela perdoou, cria alguma situação, diz: olha, está lembrado? 20 anos atrás você fez isso, você fez aquilo. Tem memória de elefante. Não esquece, perdoa, mas não perdoa. E isso é complicado, irmãos. Para o crente, sabe por quê? Porque Jesus ensina: Pai, perdoe os meus pecados, assim como. Imagine se Deus chegasse para mim: rapaz, estou lembrado do que você fez no verão passado. Eu lhe perdoei há 30 anos atrás, mas não esqueci não. Sabe? E ele me lançasse em roxo: perdoa-me assim como eu perdoo a irmã Judite. Perdoa-me assim como eu perdoo o meu vizinho. Então esse como, irmãos,
é que precisa ser motivo de nossa visão. Como devemos perdoar? E aí é essa leitura que nós fizemos de Efésios, e nós podemos retirar desse texto algumas respostas para esse como devemos perdoar. E a primeira resposta é que nós devemos perdoar como aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Não entristeçais do Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Por que essa exortação de Paulo é importante para como perdoarmos? Por quê? Primeiro, porque é importante você saber que você foi selado. Você foi selada pelo Espírito Santo. Porque é a ação do Espírito Santo em sua vida que faz com que você libere o perdão, que você tenha facilidade nessa tarefa de perdoar. Por quê? Porque é o Espírito Santo no qual você foi selado, ele lhe dá graça para você perdoar. Porque naturalmente, a gente não quer perdoar. É preciso a ação do Espírito Santo em nós para liberarmos o perdão. Tem coisinhas simples que até a gente nem considera isso, mas sabe aquelas coisas que ferem a gente mesmo, ferem lá bem no fundo. Ou a gente recebe a graça desse Espírito Santo que nos selou, ou nós não perdoaremos. Lembra lá de Estevão? Primeiro mártir da igreja, Atos capítulo 7, veja o que diz o versículo 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação, em clamor, dizia: Senhor, mata esses miseráveis que estão me apedrejando. Foi assim? Não foi assim. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, com grito, com clamor profundo, rasgado de dentro da sua alma: Senhor, não lhes imputes este pecado. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ou nós temos a consciência, a convicção de que fomos selados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós e nos dá graça, irmãos, para nós perdoarmos ou não perdoamos naturalmente. E aí alguém pode dizer: sim, mas isso foi Estevão. Abril desse ano saiu aí, que provavelmente alguns de vocês viram a reportagem. Foi o caso de um jovem de 17 anos de idade chamado Austin. Abril deste ano, 17 anos de idade, um excelente estudante, sabe, com toda a vida pela frente, pegou um ônibus com seu irmão gêmeo e começou a discutir com o rapaz mais velho da idade dele por causa de um assento no ônibus. Esse rapaz sacou uma peixeira e furou ele direto no coração e morreu na hora, nos braços do irmão. O pai dele, por nome Jeff, sabendo do ocorrido, correu e logo que chegou lá se deparou com o quê? Com aquela cena: o seu filho, que ele tanto amava, morto. E o irmão do lado chorando. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte: não consigo descrever a gama de emoções que estou sentindo
oro para que Deus guie nossos caminhos daqui para frente. E aí eu me pergunto, irmão, é uma situação difícil de perdoar ou não é? E aí a NBC fez uma entrevista com ele, a rede de TV NBC fez uma entrevista com ele sobre a situação dele, como ele estava em relação ao assassino. E ele disse o seguinte, a frase dele: eu já o perdoei, Deus vai cuidar da minha família. Aleluia. Aleluia. Perdão faz parte da essência da nossa fé. Estamos aqui, irmãos, porque fomos perdoados. E não fomos perdoados porque merecemos, não. Nós fomos perdoados sem merecer. Tanto o exemplo de Estevão como o exemplo de Jefferson não tem como perdoar sem a presença graciosa do Espírito Santo em nós. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Outro aspecto que nos chama a atenção e é importante desse versículo, irmãos, é que toda vez que não perdoamos, preste atenção, toda vez que não perdoamos alguém que nos feriu, estamos entristecendo o Espírito Santo. Mas pastor, é isso? É. E quem diz a Bíblia Sagrada? Não sou eu que estou dizendo, Bíblia Sagrada. Ao menos por duas razões. Primeiro, pela posição onde esse versículo está. Porque esse versículo, que não entristecer o Espírito Santo, ele está precedido, ou seja, vem antes dele, o versículo que mostra o relacionamento, as ações comportamentais que devem ser deixadas de praticar, tiradas da nossa vida. E esses dois versículos são seguidos como imperativo, perdoando-vos. E a segunda razão está no versículo que já citamos, Mateus 6,12. Mas pense comigo, de forma lógica. Nós estamos em um culto, como diz Paulo, racional. Raciocine comigo. Mateus 6,12. Presta atenção. Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Não é assim? Se a gente não perdoa, o Pai vai perdoar? Se o Pai não perdoa, como fica a situação do Espírito Santo na gente? E aí? Você não perdoa, eu não perdoo, o Pai não me perdoa e o Espírito Santo fica numa boa com a gente. Toda vez que a gente não perdoa, estamos entristecendo o Espírito Santo do Senhor. Não entristeçais o Espírito do Senhor, o Espírito Santo no qual estáis selados. E diante do que nós estamos acabando de refletir, irmãos, necessitamos nos dar algumas respostas a nós mesmos. A primeira pergunta, e a resposta que a gente precisa dar é: se o Espírito Santo habita em nós, se fomos selados pelo Espírito Santo, por que a gente não perdoa a nossa esposa? Por que a gente passa 5 dias dando um gelo na mulher? Dizendo: menino, diga ali a sua mãe que a roupa está no baú para lavar. Menina, diga ali a seu pai que a comida está na mesa. E na hora que vão dormir, não dormem às vezes em cama separada, porque só tem uma cama. Mas um vira para um lado, outro vira para o outro. Não se fala. Por quê? O Espírito Santo não habita em mim? Por que eu não perdoo a minha esposa?
Por que eu não perdoo meu esposo? Por que eu não perdoo o meu filho? Não faz muito tempo, tem um tempo razoável. Quando eu falo assim, não faz muito tempo, aí eu me lembro que eu já estou com 65, então o tempo voa. Eu conheci um obreiro, alguém que assumiu a liderança na igreja, que era animal com um filho que também assumia outra liderança. Como é que pode, pastor Marcos, isso? Por que eu não perdoo meu filho, a minha filha? Por que eu não perdoo meu pai, a minha mãe? O Espírito Santo não habita em mim? Por que eu não perdoo o meu colega de trabalho? Por que eu não perdoo o meu vizinho, a minha vizinha? Por quê? Se somos selados pelo Espírito Santo, e se somos selados, somos propriedade exclusiva de Deus, irmãos, não tem como abrir mão do perdão. Não tem como abrir mão do perdão. E aí o texto continua dizendo, como devemos perdoar? Segundo, devemos perdoar com o coração e a consciência tranquila. E como é que isso é possível? É possível se nós fizermos a faxina que esse texto que nós estamos lendo nos ensina a fazer. E que faxina é essa, pastor? Está aqui, olha, no versículo 31. Paulo está dizendo o seguinte: façam a faxina no seu interior. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia, seja tirada de entre. Faça faxina. Não chega no sábado e se junta com a sua esposa para fazer uma faxina, com a sua mãe, com o seu pai, lava tudo, tira toda a poeira, faça faxina. E aí vai ter uma consciência tranquila. Evidentemente que essa faxina, ela se aplica, irmãos, às relações sociais. Mas deve começar onde a faxina? Entre vós. A faxina deve começar dentro da minha casa, do meu coração, da minha casa, do meu relacionamento familiar, do meu relacionamento na congregação, e aí ela se estende a toda a minha relação social. Seja tirado de entre vós. De entre vós. Quando descartamos na faxina todos esses sentimentos e atitudes que a Bíblia nos mostra aqui, amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, quando a gente descarta tudo isto, aí nós recebemos graça sobre graça para perdoar aqueles que nos ferem, para liberar o perdão. Alguém já disse o seguinte, que o perdão não é por causa do outro, é por minha causa. Não perdoar é eu tomar veneno esperando que aquele que me feriu morra. Eu vou morrer e ele vai ficar aí, ela vai ficar aí, vivinha da Silva. Podemos entender de forma lógica que se em nosso coração nós não fazemos faxina, nós armazenamos, entesouramos amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia ou qualquer outro sentimento correlato a este, teremos grande dificuldade em liberar o perdão. Você já observou que a pessoa que vive amargurada, ela não perdoa com facilidade? A pessoa que retém a ira no seu coração não perdoa com facilidade. É preciso fazer a faxina, tirar tudo aquilo que atrapalha
uma sã consciência, um coração tranquilo na presença do Senhor. Então até aqui nós temos visto que devemos perdoar. Como? Como aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, como aqueles que têm o coração e a consciência tranquila. E como mais devemos perdoar? Devemos perdoar como o que sente bondade por aquele que o feriu, por aquele que o persegue. Aí aperta. Aí estreita o caminho aí, como diz o povo lá em Pernambuco, a rocha. Devemos perdoar como o que sente bondade. É isso que a Bíblia está dizendo aqui no versículo 34, a parte A do versículo que nós lemos. Veja, Efésios 4, 32, a parte A. Antes, 4:32, parte A de Efésios. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros. É isso que o versículo está dizendo. Aqui aperta. Como podemos sentir bondade por quem nos persegue? Como é que a gente pode sentir bondade por quem nos persegue? Aquela vizinha lá que tem raiva de você e que joga o gato morto no seu quintal. E de propósito pega o cachorro de manhã e para na sua porta para que o cachorro faça a necessidade dele ali. Quando você sai, o primeiro lugar que você pisa é em cima da necessidade do cachorro. Só há. E quem dá essa graça? O Espírito Santo que habita. Não tem como abrir mão do Espírito Santo, irmão. Não entristecer o Espírito Santo. Não tem como abrir mão. Fica vazio, fica por nossa própria conta. E nossa própria conta é o quê? Morte. Morte. Como podemos sentir bondade, sermos misericordiosos para com aqueles que nos perseguem, sem que tenhamos a ajuda do Espírito Santo? É impossível. É impossível. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, no qual nós fomos selados, o qual habita em nós, que nos colocou como propriedade exclusiva de Deus. O Espírito Santo é quem nos dá graça para perdoarmos aqueles que nos perseguem. Porque naturalmente a nossa tendência é resistir contra aqueles que resistem contra a gente. Mas o que é necessário? A própria carta do apóstolo São Paulo, no capítulo 6, vai nos responder. É que nós necessitamos, irmãos, olhar além da cortina. Presta atenção. Nós necessitamos ver além daquilo que está aparente. Além do muro, que está por detrás do muro. Quem é que nos diz isso? Paulo na carta aos Efésios, no capítulo número 6, versículo número 12, não é Mateus, é Efésios agora, 6:12. O que é que Paulo diz lá? Porque não temos que lutar contra a carne e mas sim contra aquele que está por trás, os principados, as potestades, os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A carne e o sangue, isto é, a pessoa, não é objeto da nossa luta. Se nós estamos sendo perseguidos, caluniados, tratados mal, sem que a gente tenha dado causa para isso, sem que a gente tenha dado razão para isso, porque às vezes a gente dá razão, porque erramos para sermos perseguidos, e quando nos perseguem,
Não, Deus, não, então o diabo está se levantando contra a gente. Não. Se nós demos causa, a responsabilidade é nossa. Agora, se nós não demos causa, aí, meu irmão, aí é diferente. Se nós estamos sendo perseguidos por sermos servos de Deus, discípulos de Cristo, aí nós temos que olhar além do aparente. Não é olhar, me permita, pastor Pereira, para o pastor Pereira, para a pessoa, é olhar para aqui por trás. Lembram lá de Jesus e Pedro? Pedro tinha acabado de fazer uma declaração maravilhosa: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus disse assim: não foi a carne, nem o sangue, mas o Pai que revelou. Na mesma hora, Pedro chega e diz: Senhor, não faça isso contigo, não. Quer Jesus dizer para trás de mim, Satanás. Jesus estava vendo por detrás de Pedro quem é que estava influenciando Pedro. Então, irmãos, nós devemos ter esse cuidado de olhar quem está por trás e combater quem está por trás. E aqui nós estamos vendo, irmãos, claramente a necessidade que nós temos de perdoar e de entender isto. Então, até aqui nós vimos que devemos perdoar como aqueles que foram selados com o Espírito Santo, como aqueles que têm o coração e a consciência tranquila, como aquele que sente bondade por quem o feriu, por quem o persegue. E aí Jesus 5,43 de Mateus, ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem. Por quê? Porque estão perseguindo porque é discípulo de Jesus. Então, é quem está por trás dessas pessoas que está insuflando para que essas pessoas persigam. A luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. E quarto, como devemos perdoar? Devemos perdoar como Deus nos perdoou em Cristo. Aí a coisa aperta mais ainda. É isto que o versículo termina, a parte B do Efésios 4,32. Vou ler ele todo. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos aos outros, como também Deus vos perdoou. Vejam, que situação difícil, né? Eu preciso perdoar Nilson como eu fui perdoado por Deus em Cristo Jesus. Aperta. Aqui é como se o Espírito Santo subisse a régua. O nível é outro nível. Ele está dizendo o seguinte: que é impossível alcançar esse nível de perdão sem a operação dele em nós. É impossível. Por quê? Como foi que Deus nos perdoou? Como Ele nos perdoou? Primeiro, Ele nos procurou. Numa linguagem nossa, nós poderíamos dizer: Ele nos caçou para nos perdoar. Ele foi à caça da gente, até que nos encontrou e nos perdoou. Imagine, camarada lhe ferir, não merecer perdão nenhum seu, e você sair pelas vielas da cidade, pelos becos, pelos buracos, mandar funcionários seus para achar esse homem, para achar essa mulher, onde ela estiver, onde ele estiver, no estado que ele estiver, só para perdoar ele. Imagina, foi assim que Deus fez com a gente. Foi ou não foi? Foi assim que Deus nos perdoou. E aí o versículo vem e diz assim: você deve perdoar sim. E aí? Imagine, você me feriu e eu não durmo enquanto eu não lhe encontrar. 1h da manhã, 2, 3, 4, onde eu lhe encontrar? Nos becos,
nas bocas de fumo, nos prostíbulos, eu entro lá e vou lhe procurar, até me achar. Quando eu me achar, assim, rapaz, eu vim lhe perdoar, olha. Você me feriu e eu vim lhe perdoar. Foi assim que Deus nos perdoou. E aí a palavra de Deus vem agora e diz assim, pois você tem que perdoar assim também. Veja que é difícil. Sem a poderosa operação do Espírito Santo é impossível. Efésios 2, 11, 12 e 3 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados de circuncisão pelos que da carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis, olha, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aleluia. Imagine. Veja que estávamos longe, mas Ele nos alcançou e nos atraiu para si e disse: você está perdoado. Você pode glorificar a Deus por isso? Segundo, Ele nos perdoou a custo próprio. Ele nos perdoou a custo próprio, ou seja, Ele pagou para nos perdoar. Como é isto? E Ele diz assim: você tem que fazer assim também. Ele pagou para nos perdoar. 1 Coríntios 15, 3, 4 e 5. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que já foi visto por Cefas e pelos 12. Para que ele fez isso? Morreu por nossos pecados. Morreu para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo mal. Então, para que nossos pecados fossem perdoados de uma vez por todas, Ele pagou o preço. E um preço incalculável, que não pode ser comparado com nada. E aí, veio o Espírito Santo e disse: você precisa perdoar como você foi perdoado. Pagando, se for necessário, para perdoar. É tipo assim, me permita, Nilson. Nilson me feriu, ele me prejudicou, e eu chego para ele e digo: eu vou lhe dar aqui, eu vou pagar 500 mil reais para lhe perdoar. Não é para você me perdoar, para eu lhe perdoar. Eu vou lhe perdoar, e para isso eu vou ter que pagar 500 mil reais. Apenas uma comparação assim, muito tênue, muito, que não tem como comparar com o que Jesus fez. Mas o perdão dos pecados que o Senhor nos deu e que serve como exemplo para nós é muito grande. Não tem como perdoar como também Deus nos perdoou em Cristo, sem a poderosa operação do Espírito Santo em nós. Portanto, não entristeçais o Espírito Santo no qual estáis selados. Estou concluindo. Já são 9 horas. Devemos nos esforçar, irmãos. Devemos nos empenhar. Nós vimos isto ao máximo para estarmos no culto de doutrina, para estarmos na escola bíblica dominical, para estudarmos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Vimos também que toda doutrina, para ser doutrina,
precisa estar em toda a Escritura Sagrada, precisa ter fundamento na Bíblia Sagrada. Vimos que o perdão é uma doutrina bíblica, que esse fundamento é no Antigo Testamento e é comprovada pelo Novo Testamento. O perdão tem dois sentidos, o vertical e o horizontal. O sentido vertical é entre o homem e Deus, Deus perdoando o homem para a salvação. O sentido horizontal é aqui, é nos nossos relacionamentos. Mas este sentido horizontal influencia o sentido vertical, porque se nós não perdoamos aqui, não seremos perdoados. No aspecto horizontal, isto é, nos nossos relacionamentos, a Bíblia nos ensina que devemos perdoar como aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Se você foi selado pelo Espírito Santo, você tem que fazer jus a esse selo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em você, você tem que fazer jus a essa realidade, que ele habita em você. Devemos perdoar como aqueles que têm o coração e a consciência tranquila diante do Senhor, sem amargura, sem ira, sem cólera. Devemos perdoar como aquele que sente bondade por quem o feriu, por quem o persegue, porque ele sabe que ali aquela pessoa está sendo insuflada pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas, pelo nosso adversário, para nos perseguir. A nossa guerra, portanto, a nossa batalha não é contra a pessoa, mas contra os espíritos, as potestades que estão por trás daquela pessoa. Devemos perdoar, irmãos, como Deus nos perdoou em Cristo. E nós aprendemos também que tudo isto só é possível, repito, com a operação do Espírito Santo em nossa vida, em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e que possamos guardar essa palavra em nossos corações, sabendo que o perdão ele faz parte da essência da nossa fé. Se não perdoamos, não seremos perdoados. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado, pastor.